Boa tarde, você que acompanha o canal da Liderarte, mais uma edição do nosso Liderarte Talk. Hoje recebendo Luiz Henrique Longo Luz. Luiz Henrique, ele é um moço que tem uma excelente formação, ele passou por algumas empresas importantes, disputou aí algumas vagas importantes no mercado, por exemplo, foi trainee da Magalu, hoje está gestor de uma empresa chamada Marcelos e também fundador de uma consultoria chamada YouConsult. Estou muito feliz de receber aqui meu amigo Luiz Henrique Longo Luz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, boa tarde, Gessé. É um prazer estar aqui com você. Gessé é meu amigo, né? Já de longa data. A gente falar um pouquinho desses temas que são tão contemporâneos aí, tão importantes para nós. Legal, Luiz. Então, para quem não te conhece, quem é o Luiz? Como que foi a sua carreira profissional? Ou se durante a sua infância alguma coisa te empurrou para a carreira que você escolheu, a sua primeira formação, a sua primeira graduação? Assim, para falar um pouquinho da minha história, eu venho de uma família já empreendedora, já estou na quarta geração, né? Meus bisavós, quando vieram fugidos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aqui para o Brasil, iniciaram seus negócios, né? Buscando sempre uma brecha, então desde o meu bisavô, passando pelo meu avô, né? E essa tradição toda veio seguindo pelos meus pais até eu chegar aqui. Então vamos voltar um pouquinho a isso, falar uma coisa importante. Então, alguns dos seus ascendentes vieram para o Brasil empurrados por conta da questão da guerra. Eram europeus, italianos. Exatamente. Vieram basicamente da Itália, né? Com exceção de uma bisavó que veio da Espanha, mas todos empurrados por causa da miséria, da fome e da guerra. E aí eles começaram a empreender. Você, na sua família, vocês conversam sobre como isso aconteceu? Qual foi o primeiro empreendimento da família? Como que aconteceu isso? Sim, a gente conversa, é bem interessante, porque a gente gosta bastante das histórias, né? Meu biso começou com uma mercearia, né, de esquina na Zona Norte, é um dos fundadores de alguns bairros ali perto de Santana. Basicamente, minha família é da Água Fria. E ele começou com essa mercearia. Aí em seguida começou a época do cinema, então ele abriu um cinema no lugar da Uau! mercearia. Que coisa interessante. Sim, aí tinha na Zona Norte, aí em Guarulhos também ele abriu outro. E depois a minha família foi mudando para outros ramos, né? Ramo agropecuário, ramo imobiliário, e sempre buscando novas oportunidades aí de crescimento. Deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta. Parece-me que um dos seus ancestrais, ele negociou tecido, é isso? Como é que foi essa Sim, história? assim, meu avô, ele começou primeiro com carrinho de pipoca, Uhum, né, vendendo pipoca no cinema do meu bisavô, e ele tinha uma vizinha que estava desempregada e trabalhava com máquina de tecelagem. uhum. E ele começou uma sociedade, e ele começou a fazer tecer tecidos. Só que não deu certo com essa vizinha e ele começou a aprender a como manusear esse maquinário. Que era um tear? É o que a gente chama de tear ou não? Já era um Já era outro um outro equipamento. equipamento Ah, tá. já. Mas ele começou a aprender e começou a fazer negócios com judeus da área do Bom Retiro. Inclusive, meu avô teve muito relacionamento com eles, uma sociedade com o Sigmund, que é o que foi sócio com ele durante um bom tempo. E ele começou a crescer, crescer com base nisso, comprar mais maquinários e fez uma indústria então de malharia na cidade de Itaquaquecetuba. Que ano mais ou menos isso aconteceu, Ah, Luiz? isso por volta dos anos 60, anos 70, né? E a malharia foi que possibilitou ele depois mudar de ramo. Qual foi essa mudança que ele fez, então? Ele produzia os tecidos, prosperou, né? Pelo que Prosperou. você contou. Foi um desbravador, talvez, aí Sim, na década de 60, 70. E aí ele resolveu mudar para qual ramo? ele estava bem estabelecido no ramo têxtil, só que um outro braço da minha família, que era o meu bisavô com o meu tio-avô, eles tinham um ramo imobiliário. Uhum. Eles começaram, por exemplo, o bairro da Vila Aurora, na Zona Norte, foi ele que fez, né, Um o projeto. loteamento, né? A gente chama de loteamento. Ele fez esse primeiro loteamento e começou a crescer. E aí eles convidaram meu avô se ele queria também participar da sociedade.
Então, ele vai com o dinheiro que ele conseguiu do ramo da malharia, entra nessa sociedade e começa então a fazer grandes loteamentos populares, que não tinha na época, né? Parcelamento em 360 meses, 240 meses. Então, deu uma popularização na parte habitacional. E isso na época era impensável, né? Os prazos tão longos, principalmente viver no tempo da inflação. Uau, então, essa história que você conta do seu avô, ela tem aí algumas ocorrências que podem contar, inclusive, a história do desenvolvimento do nosso país, né? Exato. Porque financiamento de 240 meses, ou de 120 meses que seja, naquela época, talvez sejamos aí já na década de 80, Exatamente. então era uma coisa impensada, impensável, aí ele acreditou nisso, nesse projeto, foi e deu certo. E aí, se eu vou permanecer no ramo imobiliário, teve alguma outra mudança de chave? Não, permaneceu no ramo imobiliário e foi continuando crescendo junto com ramos que faziam sentido. Então, ramo da construção, ramo asfáltico, de extração de pedra, né, que são as pedreiras. Então, ele foi crescendo nesse ramo. E um caso interessante, que um radialista muito famoso da época, agora me fugiu o nome, mas é do conhecido como um dos radialistas que mais proximidade com a questão caipira, tudo mais. Ele foi quem meu avô lançou ele, na Uau. verdade, né? E começou de norte a sul do país, ouviu o nome da empresa, porque ainda era um das curtas. Então, muita gente conhecia que tinha os loteamentos na cidade de Guarulhos, São Paulo, São José dos Campos, tudo por causa da rádio. Então, a história da família também mexe um pouquinho com o radialismo e Com a história dos meios informação. de comunicação, né? Exato. Porque a TV, ela ainda não tinha uma projeção tão grande, e nas Sim, cidades pequenas, geralmente, a maior comunicação era feita justamente via rádio, né? O rádio chegava em vários lugares, rádio a pilha, enfim, ele exatamente. chegava. Bom, aí o seu avô, ele permaneceu nesse segmento, nasce Luiz Henrique criança, resolveu escolher a profissão, Engenharia de produção. engenharia de produção. Por que você escolheu Exatamente. engenharia de produção? Assim, eu amo a área das exatas, sempre gostei muito da parte de matemática, física, mas eu senti uma grande necessidade de me relacionar com pessoas. Uhum, E na hora de fazer a decisão pela minha profissão, né, todo mundo achou que eu seguiria pelo direito, né? uhum. Gosto de falar, gosta da discussão, do trato, até mesmo da parte legislativa, sempre gostei muito, né? Porque minha família sempre teve envolta nisso. Mas eu falei, não, quero algo que consiga conciliar. E eu queria muito ser engenheiro. Aí passei por todas as engenharias até encontrar a engenharia de produção, que é a engenharia que mais mescla a parte técnica com comunicação, contato com pessoas. Aí, desde então, me apaixonei, fiz minha graduação, tive a oportunidade de fazer na Federal de São Carlos a minha graduação, fiz iniciação científica, participei do cursinho voluntário lá da universidade, e cada vez mais eu vi que era mesmo o que eu buscava. Uma profissão que eu pudesse aliar minhas habilidades na área de exatas com as minhas habilidades sociais. Perfeito. Então você graduou em engenharia de produção na UFSCar, uma das faculdades mais importantes do Brasil. Aliás, a cidade de São Carlos é um grande polo industrial e Sim, provedor desse tipo de profissional, né? Qualificado para atuar nas diversas engenharias. E aí você estava ainda na faculdade, surgiu a oportunidade de você trabalhar na Magalu. Como que aconteceu a Magazine Luiza na sua vida? foi uma situação bem inusitada. É, eu tinha decidido que eu só ia fazer a parte de estágio nos últimos 6 meses da faculdade, que eu falei, vou aproveitar a faculdade ao máximo, quero estudar, ficar focado. E aí eu falei, tá agora na hora de fazer estágio, estágio obrigatório. E eu comecei a pesquisar algumas vagas e uma amiga, a Letícia, hoje está fazendo pós-graduação lá fora, em Oxford, ela falou assim, Luiz, tem uma vaga que eu estava lendo no Magazine Luiza que é a sua cara. Eu falei, que vaga é essa? Pô, é vaga com relações com investidores. Até então eu tinha contato com o mercado de ações por causa do meu trabalho de conclusão de curso,
que eu estava fazendo justamente na área da Bolsa de Valores, mas nunca tinha buscado nada relacionado com relações com investidores. Aí ela deu essa dica, entrei no site, foi minha primeira entrevista. Então eu não fui lá para passar na entrevista. Eu falei, eu vou ver como que é o processo, eu vou conversar, vou entender, porque tinha um monte de dinâmica, e os amigos, todo mundo fazendo 5, 10, 15 entrevistas. Então foi de um dia para o outro, que a inscrição terminava naquele dia e já tinha entrevista no outro dia. Você foi lá como um treineiro e saiu trainee, é isso? Foi basicamente assim, eu tinha ido muito leve, eu não estava Uhum. esperando passar. Era assim, eu vou aprender como funciona, ver qual é a dica do pessoal, né? E quando cheguei lá, vi mesmo, tinha muita gente capacitada, gente de grandes universidades, mas fui assim, tô vindo aqui para aprender, tô muito tranquilo. E aí você foi selecionado, se tornou o trainee da Magalu. Que ano era isso? Ah, 2018, foi 2018. 2018. E aí conta pra gente então um pouquinho a experiência. O que você encontrou lá e o que você mais gostou, por exemplo? O que você encontrou na Magazine Luiza? Houve algum deslumbramento? Com certeza. Magazine Luiza é uma baita empresa. Assim, meu colégio de formação profissional sem Magazine Luiza teria uma lacuna, sem sombra de dúvida. É uma empresa que vive aquilo que prega. E isso foi apaixonante. Logo no começo, logo na entrevista, a maior preocupação era: quais são seus anseios? O que você está buscando? Quais são seus valores? E são esses valores que eles buscam desde a entrevista que você vive no dia a dia ali dentro. Então, seus gestores, meus gerentes, né, a Vanessa, o Wilson, a Kenny, que também passou a me liderar, eles vendem muito essa proposta humana. Então, o Magazine Luiza ele tem um processo que chama rito. Ele acontece todo o primeiro dia da semana e ele tem um propósito: te conectar espiritualmente, conectar você com a sua empresa e conectar você com o seu país. Então, em cima desses três pilares, que tudo no Magazine é feito. Então, lá nos preocupávamos qual o impacto nosso na sociedade, qual é o nosso impacto para a empresa, qual é o nosso impacto para o país. E conhecer um mito nacional, que foi a Luiz Helena, né, Frederico Trajano, e realmente ver que aquela mulher que busca pelas causas, que luta, vive isso dentro da sua empresa. Então, realmente, eu me apaixonei pelo Magazine Luiza. Eu falo, eu saí do Magazine, continuo Coração Magalu, porque realmente foi uma empresa que me impactou demais na minha história. Que bom. E falando sobre o Frederico, Frederico Trajano, Uhum. a gente ouve e acompanha dele ser um executivo assim espetacular, um ser humano assim fora de série, aquele tipo de profissional que busca evolução, busca aprender, que inspira as pessoas. Você se sentiu inspirado pelo Frederico Trajano? Sim, no RI, né, que é Relações com Investidores, eu tinha um privilégio de, como estagiário, ter contato com a direção executiva da empresa. Então, lidar com o Frederico, que é o CEO, o CFO, e a todo momento ele demonstra isso para a gente, né? Demonstrava. E até mesmo quando tinha aquelas pré-reuniões antes de divulgar algum resultado, tudo, ele dava essa inspiração, ele sabia para onde estava levando o Magazine e para onde ele queria levar a gente. Sim. Então era uma forma de liderar ele era um grande capitão. A gente tinha muita tranquilidade quando acontecia alguma coisa. Por exemplo, quando veio a Amazon para o Brasil, o RI foi bombardeado, né? Porque era jornalista, investidor, todo mundo preocupado. Não, agora a Amazon vem, vai tirar o Magalu, como a Magalu vai se posicionar. E o Frederico foi aquela pessoa que falou: gente, eu estou muito tranquilo. Brasil não é para amadores. Magazine Luiza tem a sua história, tem a sua trajetória. A nossa estratégia não muda com a mudança desse player. A gente está muito tranquilo. E isso possibilitou que o RI também tivesse uma posição muito mais efetiva na hora de responder, né, para os investidores, para a imprensa. E o Magalu com certeza demonstrou isso. Sim, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz parte de uma corporação, de uma instituição, a gente
quer ser inspirado por alguém. Então, no mínimo, a gente quer que o nosso líder ele dê a tranquilidade de dizer o seguinte: eu sei para onde nós estamos indo, ou estou tomando as melhores precauções para saber qual é o melhor caminho, qual é o próximo passo que a gente vai dar. Isso em si dá uma tranquilidade. Soma daí sua capacidade de comunicação desse líder, a inteligência emocional, a empatia, o desejo dele ver com que os seus liderados se desenvolvam e aprendam. Isso é muito importante. Falando nisso, Luiz, tem uma pergunta que eu vou fazer para os meus convidados sempre, e é importante que a pessoa não seja acadêmica para responder, não seja muito polida. Na verdade, é uma resposta que tem que sair de dentro do coração da pessoa quando eu fizer a pergunta. Que a resposta acadêmica a pessoa vai achar no Google, a resposta polida vai achar em algum livro, mas assim, para você, o que é liderança? Liderança é a capacidade de você se anular para fazer o melhor para o outro. Acho que líder realmente é isso, é uma pessoa que pouco busca os seus interesses e busca mais o interesse no desenvolvimento, da onde ele está e das pessoas que estão. Isso é uma coisa que eu aprendi com todos os meus líderes, em que cada um deles às vezes deixava o seu tempo, a sua grande demanda para que algo fosse fomentado no outro. Então, eu acho que isso para mim é liderança, buscar desenvolver o próximo. Perfeito. E aí você chegou a algum momento que esse ciclo da Magalu se fechou na sua vida. Como que esse ciclo se fechou? Eu estava muito feliz no Magazine Luiza, não tinha problema algum. Na verdade, estava numa ascensão até o dia que chegou uma ligação para mim da empresa onde eu estou hoje, que é a Marcelos Cosméticos, através da diretora de RH, que é a Adriana, falando assim, ó, tô procurando um engenheiro de produção. E mandou as características. Aí você leu, foi igual aquela sua amiga que está em Oxford. Você, peraí, essa é a Exatamente, luva para minha mão. exatamente. Eu brinco que eu nunca procurei emprego, sempre me trouxeram as vagas, Que porque tanto bom, a que ótimo. Letícia quanto a Adriana, né, trouxeram para mim. E quando eu li aquilo, eu falei assim, ó, dependendo da proposta, até eu vou. E ela falou, não acredito, é verdade? Não, Luizinho, não pode ser, porque eu chamo eu de Luizinho, né? Não pode Uhum. ser, sério mesmo? Foi então, vou fechar o computador, não vou mais falar vaga pra ninguém. Eu falei, não, calma, a gente tem que conversar, tem que ver como que é. Ela falou, não, vou fechar, a gente conversa e depois você vai vir pra cá, com certeza. E assim, a audácia da Adriana, né? Quem sabe um dia a gente pode trazer a Adriana para conversar aqui. A Adriana, psicóloga de formação, né? Psicóloga de formação, doutora pela Pontifíssima Universidade Católica aqui de E, São Paulo e a diretora de RH da e Marcelos. diretora de RH da Marcelos. Interessante a audácia, porque você estava numa vaga, numa cadeira que todos os formandos, ou quem sabe a maioria dos formandos, gostariam de disputar. A gente vê que os processos seletivos da Magalu são disputadíssimos, né? Sim, Ela ranqueou entre as melhores empresas para se trabalhar. É uma das namoradinhas do Brasil, a com Magazine certeza. Luiza. E aí ela teve coragem de que vou trazer o Luiz da Magalu para trabalhar aqui na Marcelos. E aí você foi conhecer a Marcelos do lado de dentro. Fui conhecer a Marcelos, na verdade a gente marcou a entrevista. Ela falou, ó, que dia da semana você pode? Eu falei, ó, na semana eu não posso, porque eu tenho meus compromissos com a Magalu. Se quiser, eu vou no sábado. Ela falou, não tem problema, vamos marcar no sábado. Chegando lá no sábado, né, nós conversamos um pouco sobre como estava a empresa estava saindo de um período de reestruturação, porque ela era uma empresa familiar e ela passou tudo para o sócio-diretor hoje. Uhum, Então a empresa ela não estava num momento legal, ela uhum, estava passando por uma transformação. Mas a visão que eles tinham do que era o negócio, onde eles queriam chegar, e junto com os meus anseios de poder fazer mais, porque o que acontece quando você está numa corporação muito grande, mesmo que você esteja bem e colaborando, não é tão efetivo quanto está numa empresa menor. E eu também tinha um anseio de poder usar muito mais do meu conhecimento que eu tinha adquirido na universidade, que é atuar na área como engenheiro de produção. Que o convite foi para ser um engenheiro, e essa era o meu anseio. E eu falei, tá na hora de testar. Não tenho filhos, não estou num relacionamento por enquanto, então a hora que dá para jogar tudo para cima e rumar para o sonho.
Tanto que a família, todo mundo, ninguém quis falar, mas todo mundo, meu, como que você tá pensando em sair do Magazine? Que se tá tudo bem. Porque eu imagino que houve aquela comemoração, né? Você disse que foi para a entrevista e aí não estava esperando, mas voltou de lá com um contrato e daqui a pouco, antes desse contrato se encerrar, ou chegou uma proposta. E que isso também é um pouco de empreendedorismo na própria carreira, né? Você está Sim, desenhando a sua carreira, você tem que escolher. com Uma certeza. hora você vai se deparar com uma escolha, vai ter que ter ponderação, planejamento, coragem, tem que ter fé no meio do caminho Com também. certeza. E aí você vai tomar uma decisão. Aí você tomou a decisão, vou trabalhar na Marcelos. Na verdade, eu passei um período de 4 meses conversando, namorando com eles, né? Em Foi, relação a foi quase isso. um headhunter. Foi quase isso. Orando, pedindo também direção de Deus, que é extremamente importante, porque fiz 6 meses de estágio no Magazine. Com 6 meses eu fui efetivado, então fiquei mais 1 ano e 6 meses praticamente trabalhando lá. Já estava para receber mais uma promoção Uhum, e quando eu vi a oportunidade de poder fazer mais, de poder ser um diferencial maior, eu abri mão do que eu estava no Magazine para ir para Marcelos. E não foi uma decisão de cunho financeiro, porque na verdade a proposta que eu tinha para ser engenheiro lá na Marcelos era menor do que eu tinha já no Magazine. Então eu falei assim, a chance de crescer mais rápido. Porque numa empresa grande você tem uma carreira já estabelecida, um plano de carreira muito bom, mas eu falei, eu quero um pouco mais. E aí eu decidi então ir para Marcelos para enfrentar um desafio e junto com a visão que eles tinham de fazer tornar realidade um sonho. muito bem. E em algum momento, Luiz se casou com a Maércia Má, né? Uma excelente profissional também. Daqui a pouco a gente vai tocar um pouco nesse assunto. E parece que hoje vocês estão com um empreendimento de vocês, numa área mais focada em serviços do que em produção, que é a YouConsult. Exatamente. Fala pra gente, o que é a YouConsult, qual é o seu propósito na YouConsult, como que ela nasceu? Então, a U Consult, na verdade, é a filha de duas experiências profissionais, tanto minha quanto de Má, que é minha esposa. É, quando eu fui para Marcelos, a gente foi para reestruturar a empresa. Então, a gente reestruturou toda a área administrativa, de produção, administrou a área de pessoal, e tudo isso deu uma bagagem para a gente, para mim. Mas já estava trabalhando com um grupo de 13 empresas, né, sendo contadora, e surgiu numa conversa, tinha ido visitar uma amiga que é farmacêutica, a Késia, e ela começou a contar de umas dificuldades que elas estavam tendo na administração da farmácia que elas trabalham, né, que é uma rede, e a gente conversando, aquele papo de amigo, eu falei, a precificação, eu consigo te ajudar. A gente marca uma pizza na sua casa. Aí ela falou, tá bom, mas tem isso também. Ela começou a falar de alguns aspectos. Eu falei, Kézia, eu acho que o problema é um pouquinho maior do que um final de semana. Aham. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma consultoria para lá? Ela falou, sério, Lu, você topa? Eu falei, topo. Eu falei, eu vou conversar com a Má, porque toda a parte contábil ela domina, parte de processo e financeiro eu domino, então a gente vai lá conversar. Então aí o Consult, na verdade, nasceu de uma demanda. A gente foi e teve essa conversa com a Karina, que é a diretora. Ela amou o projeto. No mesmo dia falou, vamos fechar. Então a gente fechou numa semana. 2 semanas depois aí o Consult estava rodando como consultoria. Hoje aí o Consult está fazendo 8 meses. A gente tinha um contrato inicial de 3 meses de prestação de consultoria. Uhum. Nesses 3 meses a gente conseguiu um baita resultado, né? A gente virou algumas chavinhas bem interessantes dentro da farmácia e aí renovou por mais 6 meses de consultoria, agora em outras áreas, né? Nos 3 meses a gente encerrou o ciclo e fez novos projetos para 6 meses. Muito bem. E você se sente feliz com cada virada de chave? O que você sente com cada virada de chave? Eu acho que se eu não tivesse dado, eu teria me arrependido.
uma coisa que eu tenho muito medo é de perder uma oportunidade. Que eu falo, depois que perder, são anos às vezes para você recuperar. Então, eu acho que o que me deixou mais feliz foi ter a coragem de correr riscos. E nesses riscos que corri, os frutos foram melhores do que eu teria, acho que se eu tivesse mantido na mesma posição, corrido uma carreira muito mais comum, usual. Então, foi uma sensação maravilhosa e todas as vezes eu estou disposto a falar, vamos mudar de área, vamos ver um novo projeto. Muito bem. Luiz, qual que é a relação que você tem desde a sua carreira até esse projeto novo, que é essa consultoria, que está dando muito certo, tem dado muito certo? Qual é a relação que você tem entre o que você faz e uma palavrinha aí que de vez em quando flutua na nossa cabeça, chamada marketing? Eu acho que, apesar de eu não ter vindo da casa do marketing, essa venda, essa proposta de valor é o que todo mundo tem que enxergar. E o marketing tem essa missão de enxergar aquilo que você acredita ter valor e passar para o outro. Então, quando eu vejo que um empresário tem a necessidade de ter confiança naquilo que ele está fazendo, confiança naquilo que ele está desenvolvendo, e você transmitir isso para outro empresário, né? Acho que é essa conexão entre as profissões que eu exerci e o marketing. Eu acho que nesse tempo eu consegui adquirir uma habilidade de, assim, demonstrar valor. Eu acho que essa que é a principal missão do marketing, demonstrar valor, conseguir ter essa resposta, essa interação. Então, hoje, com o que eu aprendi na empresa foi, ó, tudo que eu aprendi aqui, tudo que a gente passou aqui, são empresas diferentes, ramos diferentes, mas as técnicas, os processos são os mesmos, que vai fazer tanto dar resultado aqui, quanto aqui na consultoria. E o que foi uma realidade. E o que você acha que falta para alguns empresários brasileiros? E quando eu digo o que você acha que falta para alguns, eu estou querendo dizer o seguinte: onde você acha que seria mais fácil para alguém, se quisesse ajudar um empresário hoje, começar a ajudar esse empresário? Perfeito. Eu acho que hoje o que nós sentimos mais falta no empresariado brasileiro é justamente padrões e técnicas de gestão. Porque o que acontece? A maioria do empresariado brasileiro começou como? De uma maneira disruptiva, vendo uma necessidade, né? E começou um negócio. As pessoas se profissionalizaram em fazer aquilo. Então, sou de uma construtora, então todo mundo, engenheiros civis, né? Sou de o ramo da farmácia, todo mundo farmacêutico, mas que tem muito mais ferramentas para ajudar. Então, por exemplo, nós pegamos a engenharia de produção ou administração, em que você tem um ferramental diferente para poder lidar com essas situações. Então, hoje, se alguém gostaria de ajudar mais o empresário, ajudar as empresas a se desenvolver, o primeiro é ter um ferramental técnico muito forte para poder usar técnicas que já são usadas lá fora, que já se provaram ser extremamente eficientes dentro das indústrias no Brasil. Porque o que não falta para a gente é talento, o que não falta para a gente é capacidade. Eu acho que o que falta mais hoje é um arcabouço teórico para levar as pessoas adiante. Então, as consultorias eu acho que são uma ferramenta assim extraordinária, porque você põe toda a sua habilidade em favor daquela empresa, porque sobra tempo para o consultor pensar a empresa. E isso a gente faz muito pouco no Brasil. A gente pensa muito em entregar o pedido, em fazer as compras certas, mas pouco em pensar a empresa, para onde nós estamos indo, com quem eu estou trabalhando e aonde eu quero levar essas pessoas. Muito bem. Luiz, existem vários tipos de pessoas que vão assistir esse programa. Tenho certeza que alguns empresários vão assistir esse programa, alguns executivos que trabalham para esses empresários, pessoas que estão terminando a formação, e quem sabe algum estudante que está olhando esse programa e ouvindo Luiz, engenheiro, um gerente, um fundador de um negócio falando. Tem alguma coisa que você descobriu, que você gostaria de ter descoberto antes e que seria um conselho para essa moçada toda? Eu acho que assim, não ter medo de se arriscar. Eu acho que na trajetória eu consegui capturar boas oportunidades, mas se eu tivesse menos medo do risco, eu teria capturado melhor.
porque você vai com mais ênfase, mais garra. Então, não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de sair fora do padrão. Acho que hoje a gente tem muito uma visão assim, não, se eu não fizer isso, aquilo não vai dar certo. Então, assim, se arrisque, se proponha a fazer algo diferente. Não necessariamente você tem que seguir a história de alguém, comece escrevendo a sua história. Acho que basicamente esse é o conselho que eu me daria se eu tivesse mais jovem, falar, ó, se arrisca, vai enfrentar, né, que realmente dá certo. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Luiz Henrique Luongo Luz, que dividiu aí alguns pontos especiais aí marcantes da sua carreira. Uma conversa muito boa, muito agradável. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua observação e nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço e bons negócios.